Graça e muita paz, reis, rainhas que estão reinando em vida. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Melhor dia, melhor tarde, melhor noite para você que já é escolhido, um abençoado, um justificado. Amados, eu tenho aqui uma pergunta que me foi feita, que veio de Itumbiara, uma cidade linda, maravilhosa. Conheço algumas pessoas lá, nunca tive o prazer de estar lá, mas estarei em nome de Jesus ressurreto em breve. Uma pergunta meio esquisita, né? Porque eu, como defensor, quer dizer, a gente tem que defender o evangelho, né? Então, Tito capítulo 1, versículo 11, fala muito bem a respeito de que a gente tem que tentar calar esse povo que está sendo enganado, que está enganando esses padres, bispos, apóstolos, episcopisa, ou seja, bispa, enfim. E por falar nisso, pastorado feminino é bíblico? Bom, essa pergunta eu vou deixar que a própria Bíblia responda, eu não vou nem falar. Eu só quero dizer o seguinte, eu tenho irmãs pastoras, cunhados pastores, bispo, apóstolo, mas é bíblico? Logicamente que vão falar que sim, né? Mas eu não estou aqui para dizer que sim ou que não. Eu vou somente me esforçar em comprovar na Bíblia, ok? Vamos lá. A resposta a essa pergunta, logicamente que eu até sei, mas não vou dizer nada de mim. Vamos lá. Na criação, Deus estabeleceu o homem como aliança e a mulher como auxiliadora. Em Gênesis 2,18. Perdão, logo cedo. Vamos ler novamente. Na criação, Deus estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. Em Gênesis 2,18. Sendo assim, sendo o marido cabeça da mulher, em Efésios 5,23, marido cabeça da mulher, não pode a mulher exercer, ela não pode ser cabeça do marido, né? Não pode. Deus designa papéis diferentes a homens e a mulheres, ou seja, são dadas missões distintas aos dois. Ao homem, o governo e a liderança. A mulher, o auxílio desta mesma liderança. Eu sei que no ministério de Cristo houve muitas mulheres importantes. Maria, Marta, Raquel, pastora de animais, ovelhas, né? Não ovelhas de igreja, porque a Bíblia fala que nós somos filhos, não somos mais ovelhas, se nós estamos em Cristo, não no judeu. Ok? Vamos lá. Isto é o resultado da forma como a humanidade foi criada. Primeiro Adão, em Gênesis 2,7 e 1 Timóteo 2,13. Depois Eva, Gênesis 2,18 na parte B. E também 1 Timóteo 2,13 também na parte B. Bem, essa é em Gênesis 3,6, Timóteo 2,14, 1 Timóteo 2,14, diz assim: é a forma pela qual o pecado entrou no mundo. Foi a mulher enganada e desobedeceu a lei de Deus. Gênesis 3,6 e 1 Timóteo 2,14. Deus, através do apóstolo Paulo, dado pelo Senhor em 1 Coríntios 14, 35 a 37, capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 35 a 37, restringe as mulheres de exercerem papéis de ensino ou autoridade espiritual sobre os homens. Isso mostra claramente que a mulher não pode ser pastora.
Veja, é a Bíblia que está dizendo, hein? O Hélio só está lembrando, por favor. 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versos 11 e 12, diz exatamente isso que a gente acabou de ler agora. Mulher, nessas chamadas igrejas, ela tem que se manter calada e ela não pode ensinar e nem dominar o homem. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Em Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12. É só ler, por favor, leia, antes de criticar, leia. Eu sei que vai ter gente que vai falar, olha, mas lá em Gênesis, lá no céu, vai voltar sempre para o velho, a antiga aliança, sempre. Sempre vai ser assim. Mas nós estamos um novo, quer dizer, pelo menos nós, né? Que estamos em Cristo ressurreto após os anos 70, que nós não servimos mais esses feitiços judaicos, né, do passado. Nós, nova aliança, não cremos, não tem como. Quer dizer, isso todos deveriam. Mas pastor e pastora que não existe, esses dias eu postei algo também que pastora não existe, procura no dicionário pastora. Se você não vai achar, imagine na Bíblia. Você acha lá a Raquel, que foi pastora de ovelha, no campo, Isso não faz de jeito algum a mulher ser menos importante. As mulheres têm, como já foi dito, né, as mulheres têm papéis importantíssimos no ministério do Senhor. Mulheres podem ensinar outras mulheres, em Tito 2:3, 2, de 3 a 5. As mulheres cooperaram, né, no ministério de Paulo, em Romanos 16. Mulheres podem evangelizar, Marcos 16:15. E as mulheres podem ensinar as crianças, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versos 14 e 15. Mas exercer a autoridade sobre o homem dentro da igreja, isto é antibíblico. Quem defende o mesmo está em desobediência à Bíblia. Então, não é o Hélio que está inventando isso, o Hélio que escreveu. Não é. Observem o seguinte. Depois da queda do homem, a prestação de contas foi pedido ao Adão e não a Eva. Tá certo? Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10. Os sacerdotes eram responsáveis em ensinar a lei ao povo de Israel, em Levíticos capítulo 10, versículo 11 e Malaquias 2:7. E nunca houve sacerdotisas. Houve algumas mulheres ao redor de Jesus, em Mateus 27, 55 e 56. Mas ele só escolheu apóstolos, Marcos 10, de 1 a 4. Só apóstolos, e não apostolisas. Mulher de bispo, episcopisa, mas nem bispo existe. Poderia se preencher mulher no lugar de Judas, mas não é o que aconteceu. Porque a liderança do povo de Deus foi designada a homens, e vimos o lugar sendo preenchido por Matias, em Atos capítulo 1, verso 23. Paulo ensinou aos coríntios o padrão bíblico, né? O marido é o cabeça do lar, os pastores são os cabeças de suas igrejas locais. Cristo é o cabeça da igreja global. E Deus é o Pai, Deus Pai é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. As instruções quanto ao procedimento do trato com as ovelhas foi dado aos presbíteros, né, aos pastores, e não às pastoras. 2 Timóteo capítulo 2, versos 24 e 25. 1 Pedro 5, de 1 a 4. E, logicamente, que vamos concluir dizendo o seguinte: devemos obedecer a palavra de Deus e não usemos pretextos
para defendermos o mesmo como muitos fazem sobre a cultura, porque se condicionarmos a palavra de Deus, a cultura da época, então também vamos ser obrigados a acatar o homossexualismo, o aborto, o sexo fora do casamento e tantas outras coisas que eram culturalmente também aceitável dentre os povos da antiguidade. Antiguidade, né? Tá, ok. E hoje também são, porque todas as coisas que vemos agora eram aceitáveis dentre os romanos na época de Paulo, ou na época de Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Bom, fica bem claro que a gente leu aqui, tá tudo de acordo com a Bíblia. Eu sei que muita gente vai ler, sei lá, textos isolados para comprovar, porque às vezes tem homem que foi levantado como pastor, que seja, né, que nem existe, a não ser Cristo, e ele passa o bastão para a mulher. Porque a mulher manda, ela manda em casa, manda nele, manda em tudo. E é o que nós lemos aqui, que é totalmente contra, fora. Então, é complicado, é muito complicado. São perguntas que vêm e a gente está aqui para responder. Né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A gente está aqui para responder e não para debater. Né? Tem gente que pode não gostar, mas eu já de antemão já aviso. Se por um acaso você gostou, compartilhe, visualize, passe para mais pessoas, para a gente atingir o máximo de pessoas possíveis. Que dê pelo menos para ela pensar, analisar. Porque se for viver só daquilo que ouve, tá complicado, é muito complicado. Aquilo que pessoas que não têm condições de ensinar, vai ensinar. Nem homens não têm condições de ensinar. Gálatas capítulo 4 está dizendo que nós não precisamos mais de mestres, de aios, de tutores, pelo tempo que a gente tem de Bíblia. Mas não, sempre se levanta alguém e fala que não sei o quê. Pastor aí disse que Deus tinha falado para ele que ele ressuscitaria 3 dias após a morte. E o povo acredita. Aí, tá passando na televisão aí. Mortinho da Silva. Tá salvo? Salvo, beleza. Só que não adianta ele pedir para Deus agora, deixa eu voltar lá para me falar pro povo que não adianta. Hebreus 9, 27, isso lá na época, lá, né, no passado. 9, 27 de Hebreus está dizendo lá que o homem foi ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, o juízo. Então, mas tudo está escrito, como é que o povo acredita, né? Cai na lábia desses cães gulosos que só querem saber de din-din. Bom, tá aí. A gente sempre faz um esboço, lê artigos, procura, pesquisa e tal. Vem e traz aqui para os abençoados. Eu espero ter, né? Como já tinha feito antes, porém, em off, já tinha respondido essa pessoa de Itumbiara. E agora resolvi também, né, com a permissão da mesma, fazer um vídeo. Porque tem mais pessoas que, como teve uma outra irmãzinha também, que me perguntou há muito tempo atrás, mas a gente conversou já a respeito disso. Ele falou que na igreja o pastor morreu, ficou a pastora, a irmã dela e a filha agora. Só as 3 que comandam a igreja. Brincadeira. As 3 que pregam aquilo. Hoje não existe mais, quer dizer, nunca existiu, né? Quando chama-se alguém para se louvar na igreja, essas comunidades, por exemplo, não chamam ninguém para pregar. O pai, filho, esposa, e só ali. E se vem alguém para pregar e prega o evangelho da graça, no lugar da pastora que é pregar, da mulher do pastor, ela é apenas mulher do pastor, ela não é pastora, diz a Bíblia. Eu tenho o meu pensamento, a minha colocação, a minha posição em Cristo é essa. Se eu resolver continuar dentro da Bíblia, pesquisando, então é ali que eu tenho que ficar.
e não servir aquilo que já foi abolido. Isso não existe, não dá. Bom, como sempre, né? Deus foi, e será sempre contigo e os seus eternamente. E tem mais. Além da graça e a desgraça da religião, quando o medo bater a sua porta, já sabe, né? Mande a fé atender. 2 Timóteo 2, 1, 7. Amém? Até a próxima. E que me perdoem as pessoas que discordarem. Eu sei que tem todo o direito, mas é bíblico, não sou eu que estou dizendo assim, inventei, escrevi isso ontem. Não. Sempre esteve na Bíblia, mas se as pessoas preferem somente ouvir e aprender daquela pessoa que se diz pastora, bispa, apóstola, sei lá o quê, ela que sabe demais, né? Que se morrer e demorar 24 horas para enterrar, fede. Graça e muita paz.